Em 27 de outubro de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva era eleito presidente do Brasil. Era a primeira vez que o PT, Partido dos Trabalhadores, ocupava a cadeira mais poderosa da República. Eleito com mais de 53 milhões de votos, de origem humilde, era consagrado como novo tempo para a nação brasileira. Ao longo da sua jornada como presidente, acumulou quase 300 condecorações. Foi ranqueado como a 18ª pessoa mais poderosa do mundo pela revista americana Newsweek no final de 2008 e ocupou a liderança no ranking na América Latina. Suas habilidades de persuasão e oratória fez dele uma das pessoas mais influentes do mundo. Foi em seu governo que foi criado programas como Bolsa Família, Fome Zero, Primeiro Emprego, Saúde, Política e Educacional, 11 universidades federais públicas e milhares de casas entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas nem tudo foram flores em seu governo. A mesma condição que o fez tão popular no Brasil e no exterior também o fez tão descredibilizado por escândalos de corrupção que surgiram durante o seu governo e que fez o Brasil retroceder décadas na economia. E o apontaram como o maior vilão da história do país. Mas quem foi Lula antes da sua chegada à presidência da República? Como ele fez para se tornar tão popular no Brasil? Quais foram os seus erros e acertos? E como ele criou o PT? E qual era a sua visão de mundo? Isso eu conto para você. Então conheça agora a história de Luiz Inácio Lula da Silva. Aristides Inácio da Silva era um homem do sertão de Pernambuco que possuía muitos filhos. Casado com Dona Lindu, ele buscava uma vida financeira melhor, quando deixou a sua esposa grávida e seus primeiros filhos no interior do Pernambuco, para ir trabalhar no Porto de Santos, ensacando café, em 1945. Um mês depois de partir da sua casa, sua esposa deu à luz a um menino. Menino esse que chamou de Luiz Inácio Lula da Silva. Como toda a sua volta, o pequeno Luiz crescia em condições difíceis. Foi conhecer o seu pai quando já tinha 5 anos, quando seu pai voltava da Baixada Santista para visitar a família. Aristides era um homem conhecido pelo seu bom trabalho, por seu vício em bebidas e por possuir muitos filhos com várias mulheres. Nas horas de folga, gostava de caçar nas matas. Suas caças o ajudavam a reduzir os custos com a alimentação e manter as despesas domésticas. Pela grande quantidade de filhos e pouca condição financeira, os filhos pequenos de Aristides desproviam de roupas. Por essa razão, eles costumavam vestir as camisas grandes de seu pai, para tampar as partes íntimas, e esta era a condição que crescia o pequeno Luiz. Em 1952, a família de Lula migrou para o litoral paulista, viajando 13 dias num caminhão pau de arara, e se estabeleceram em Vicente de Carvalho, um bairro pobre do Guarujá. Ali, Lula começou a estudar na escola Marcílio Dias. Em 1956, a família mudou-se para São Paulo, passando a morar em um cômodo único, nos fundos de um bar. Com 12 anos, Lula conseguiu seu primeiro emprego em uma tinturaria. Mais tarde, também trabalhou como engraxante e office boy. Assinou a sua carteira de trabalho pela primeira vez quando começou a trabalhar nos armazéns Colúmbia e, com o tempo, acabou conseguindo uma vaga no curso de torneiro mecânico pelo Senai, onde se tornou metalúrgico. Em 1964, Lula mudou de emprego, passou por diversas fábricas até chegar às Indústrias Vilares, uma das principais metalúrgicas do país, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele não imaginava que aquele era o lugar de onde a sua vida iria mudar. Ali, Lula começou a ter contato com o movimento sindical pela primeira vez, através de seu irmão na época, que era conhecido como Frei Chico. Aos 24 anos, em 69, em uma eleição feita pelo sindicato, Lula foi eleito para suplente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Seu talento em discursar e a paixão recém-descoberta por política fez com que na eleição seguinte, em 72, ele se tornasse o primeiro secretário, para depois, em 75, ser eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, com 92% dos votos, passando a representar mais de 100 mil trabalhadores. A partir daí, a sua vida nunca mais seria a mesma. A insatisfação com o regime militar fazia crescer o sentimento de luta pela liberdade e melhor condição de vida por parte da maioria dos trabalhadores. Na época, os militares eram acusados de esconder os verdadeiros números da inflação, desvalorizando o poder de compra da população. Com isso, em 79, durante o segundo mandato de Lula, ocorreram as primeiras paralisações do país. A famosa greve dos metalúrgicos reivindicava reajuste salarial de 78,1%, além de melhorias na condição de trabalho. Cerca de 170 mil metalúrgicos cruzaram os braços no ABC Paulista.
paralisando a produção de carros das marcas Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, entre outras diversas fábricas. A repressão policial ao movimento grevista e a pouca quantidade de políticos que representassem os interesses dos trabalhadores fez com que Lula pensasse pela primeira vez em criar um partido político, o Partido dos Trabalhadores. No final das paralisações, o Sindicato dos Metalúrgicos, liderados por Lula, em negociações venciam a greve, conseguindo uma proposta dos empresários de 63% de reajuste salarial, o que foi considerado uma vitória cachapante para a maioria dos trabalhadores. Essa greve se tornou um símbolo contra o regime militar, que perdia suas forças e fortalecia a ideia da criação de partidos políticos no Brasil. Entre a década de 70 e 80, o país atravessava então um processo de abertura política lenta e gradual, comandada pelos militares ainda no poder. Em 10 de fevereiro de 1980, Lula fundou o PT, juntamente com outros sindicalistas, intelectuais, políticos e representantes de movimentos sociais, com lideranças rurais e religiosas. Em 1º de abril do mesmo ano, seria desencadeada uma nova greve dos metalúrgicos, mas diferente da última vez, houve intervenção por parte do governo federal no sindicato. Lula, junto a outros líderes do movimento, foram presos, com base na Lei da Segurança Nacional. Foram 31 dias de prisão. Na década de 80, o poder dos militares chegava ao fim, com a gigante dívida pública no exterior e a pressão popular contra o autoritarismo do regime e a influência de grupos esquerdistas que lutavam contra o regime. Em 82, o PT já estava implantado em quase todo o território nacional. Lula liderou a organização do partido e disputou naquele ano o governo de São Paulo. Em agosto de 83, participou da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Em 84, foi um dos principais líderes da campanha intitulada como Direta Já, para a presidência da República de forma 100% democrática. Em 86, foi eleito deputado federal por São Paulo mais votado do país para participar da Assembleia Constituinte. A essa altura, Lula estava provando ao Brasil seu valor como excelente negociador e estrategista político de esquerda. Com a sua fama correndo em todo o país, seu partido não viu melhor oportunidade de lançá-lo candidato à presidência da República em 1989. Mas não seria dessa vez. Lula perdeu o pleito à cadeira presidencial para Fernando Collor de Mello, no segundo turno por pequenas diferenças de voto. 2 anos depois, liderou a mobilização nacional contra a corrupção, que acabou no impeachment do presidente Collor. Ele voltou a concorrer nas próximas 2 eleições à presidência da República, em 94 e 98, mas foi novamente derrotado por seu oponente na época, Fernando Henrique Cardoso. Ele não desistiria após as suas 3 derrotas à cadeira presidencial. Em 2002, Lula adotou uma nova estratégia eleitoral, a construção de uma imagem de um político moderado, uma mudança fundamental em relação às outras campanhas presidenciais que havia feito. Chamou pessoas influentes ao seu lado, como seu vice e empresário José Alencar, fundador da gigante têxtil Conteminas, e Antônio Palocci, que mantinha boa interlocução com o meio empresarial. Dessa forma, Lula chegava forte para a sua 4ª disputa presidencial. No primeiro turno, o petista recebeu 46,44% dos votos. No segundo turno, Antony Garotinho e Ciro anunciaram apoio ao PT. Com a sua fama e apoio que recebeu, Lula venceu a eleição no segundo turno, com 61,27% dos votos, contra seu oponente José Serra. Foi a maior votação percentual que um candidato à presidência recebeu na história. Em 1º de janeiro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva tomava posse pela primeira vez como presidente do Brasil. Eleito presidente em seu primeiro mandato, fez uma boa gestão. Em questão de economia, o governo Lula colocou em prática uma política econômica e trouxe resultados positivos para o Brasil. O controle da inflação e a garantia da estabilidade do real foram focos em seu governo. Iniciou o mandato com uma inflação de 12,53%, herdada pelo antigo governo de FHC. Em 2006, a inflação havia baixado para 3,14%. Durante os anos do governo Lula, o PIB brasileiro teve um crescimento médio de 4% ao ano. Outros pontos positivos foi o início dos programas sociais, que trouxeram benefícios para a população de baixa renda, com a facilidade para ingressar o jovem na universidade, juros mais baixos para financiamentos e programas sociais, como Bolsa Família e Fome Zero, que trouxeram benefícios, ainda que pequeno, para boa parcela da população. Foi reeleito em 2006, com mais de 58 milhões de votos, e aumentava sua influência no país. A essa altura, o PT, criado em 1980, já era um dos maiores partidos políticos do Brasil.
Junto a partidos aliados de esquerda, Lula tinha apoio dentro do Congresso Nacional. Eram diversos deputados federais e senadores dos partidos dos trabalhadores eleitos dentro da Câmara e do Senado. Lula também comprou laços diplomáticos com diversos chefes de Estado durante seus 2 mandatos. Alguns deles eram ditadores. Foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, aqui na América Latina, junto a partidos de esquerda e governos estrangeiros. O petista teve 8 anos de mandato como presidente do Brasil, e durante esse tempo foram denunciados diversos casos de esquemas de corrupção em seu governo, desde a distribuição de cargos políticos, sem qualquer requerimento de capacitação profissional, até lavagem de dinheiro envolvendo empresas estatais e setores privados. Um dos mais conhecidos casos é o famoso mensalão, denunciado pelo deputado Roberto Jefferson em 2005. O esquema consistia em uma mesada paga a deputados, para votarem a favor de projetos de interesse do Partido dos Trabalhadores. Roberto Jefferson alega que o PT fazia pagamentos no valor de 30 mil mensais para vários deputados votarem a favor de pautas e projetos do PT. Estima-se que 3 milhões de reais eram retirados das estatais brasileiras para pagar propinas aos parlamentares. Outro caso que ficou muito conhecido foi o famoso escândalo do Petrolão, também ocorrido no governo Lula. O Petrolão é um esquema bilionário de corrupção na Petrobras, ocorrido durante o governo Lula e também Dilma, que envolvia cobrança de propinas das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamentos de obras contratadas para abastecer cofres de partidos, funcionários das estatais e políticos. Ainda outros pontos negativos que marcaram o governo são a quantidade enorme de dinheiro retirado do BNDES para obras de infraestrutura em países estrangeiros, como Cuba, Venezuela, dentre vários outros. Dinheiro investido no exterior, que poderia ser investido em diversas áreas aqui no Brasil. E só para registrar, parte do dinheiro enviado à Venezuela até hoje não foi pago. Foram muitos os casos de corrupção envolvendo o nome da integrante do PT e do presidente Lula. Cientistas políticos e professores de economia como Paulo Guedes afirmam que o Brasil hoje sofre e paga um preço muito alto por causa da irresponsabilidade do governo Lula com esquemas de corrupção e má administração do dinheiro público. Os malefícios da corrupção trariam seus resultados vários anos depois. O rombo nas estatais brasileiras causou um prejuízo enorme para o Brasil, e hoje, atualmente quem paga essa dívida é o cidadão pobre brasileiro. Depois de vencer causas grevistas sindicais, ser preso, participar da Assembleia Constituinte, governar o país por 8 anos e eleger sob sua influência Dilma Rousseff em 2011, Lula agora tinha que enfrentar fantasmas do passado. Nomeada a operação mais importante contra a corrupção, a Lava Jato seria instrumento fundamental para fazer com que Lula voltasse a ser preso em 2018. Condenado em 2 processos da Operação Lava Jato, o ex-presidente chegou a ficar 580 dias preso e teve a sua candidatura barrada nas eleições de 2018. Mas em 2021, Lula foi liberado com a anulação das condenações pelo Supremo Tribunal Federal. A história de Luiz Inácio Lula da Silva mostra que qualquer pessoa, independente de classe social, pode chegar a viver os seus maiores sonhos. Ele não teve muita educação escolar e não cursou faculdade. Seus erros e acertos trouxeram benefícios e malefícios para toda a população brasileira. Os benefícios dos programas sociais que foram criados durante o seu governo e que ajudaram milhões de pessoas não devem ser esquecidos. Mas os escândalos de corrupção que aconteceram e trouxeram largo prejuízo para a nação também devem ser levados em conta para a tomada de futuras decisões na hora do voto. E essa foi a história do Lula. O que você achou dela? Comenta com a gente aqui nos comentários. Tem interesse em aprender uma profissão nova e trabalhar aqui na internet sem ter que se preocupar em se deslocar da sua casa? Clica no primeiro link da descrição. Agora, se você não viu ainda como Henry criou a Ford Motor Company, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para você e a gente se encontra lá. E por hoje é isso. Que Deus abençoe você e obrigado por assistir. Um forte abraço e até mais.